Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pelo podcast da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos meditar o Evangelho desse 17º domingo do tempo comum. É o último domingo no mês de julho. E eu daria como título para a liturgia desse 17º domingo do tempo comum, o milagre da partilha. É o Evangelho da multiplicação dos pães. Vamos a ele, é o texto de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A multiplicação dos pães é um sinal que acompanha e dá credibilidade à missão de Jesus. Tanto que Jesus não ficou multiplicando os pães continuamente, o fez uma só vez. O milagre deu autoridade às suas palavras. Por isso, São João chama de sinal, porque é preciso ir além do fato em si para compreender a mensagem contida no fato. O fato miraculoso é apenas instrumento para uma mensagem permanente. Que mensagem é essa? É a seguinte: é preciso ter a coragem de partilhar com aqueles que precisam. E um detalhe fundamental: o primeiro que pensa na fome daquela gente que foi escutá-lo é o próprio Jesus. Ele é o primeiro a se preocupar. Este povo necessita se alimentar, tem de se fazer algo por aquelas pessoas. Assim era Jesus. Vivia pensando nas necessidades básicas das pessoas. Filipe faz-lhe ver que não tem dinheiro. Os discípulos, em sua maioria, são pobres. Não podem comprar pão para tamanha quantidade de pessoas. E Jesus sabe disso. Os que têm muito dinheiro não se interessam em resolver o problema da fome no mundo. É necessário algo mais do que dinheiro. É necessário a solidariedade. Os 3 evangelhos sinóticos apresentam um pedido incisivo de Jesus ao narrar o milagre da multiplicação dos pães. Dizem eles, Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. "Dai-lhes vós mesmos de comer." Era sem dúvida mais cômodo mandar a multidão embora. Foi o raciocínio dos discípulos. Afinal de contas, não era obrigação deles alimentar toda aquela multidão sedenta e faminta. Mas a partir da intervenção de André, que diz que ali havia um menino com 5 pães e 2 peixes, Jesus faz o mais importante. Não manda chover pão do céu, nem manda que cada um se arranje. Não é essa a proposta cristã. Ele perguntou aos discípulos o que eles tinham, convidou-os a compartilhar o pouco de que dispunham na ocasião, 5 pães e 2 peixes. Assim, Jesus realiza o sinal da partilha e da fraternidade, marca distintiva do cristianismo. A fome no mundo não será resolvida com constantes milagres, mas pelo corajoso e generoso gesto de partilhar o que temos. Aliás, um dos efeitos da conversão ao Evangelho manifesta-se na disposição à partilha. Essa só é possível quando se supera o egoísmo e a pessoa carente se torna uma interpelação diante da qual não se pode ficar insensível. A principal mensagem do Evangelho de hoje, deste domingo,
é que Deus conta conosco para agir no mundo. É através da nossa boa vontade que o pão de cada dia vai se tornar de fato uma realidade na mesa de muita gente, que sequer tem um mínimo para viver com dignidade. Deus quer a nossa colaboração, Ele quer a nossa generosidade para ir ao encontro dos necessitados. E é interessante observar que o Evangelho termina destacando que os discípulos recolheram os restos que sobraram. Nada deve se perder. A tarefa dos discípulos de Jesus é uma tarefa nunca acabada. Deverá recomeçar em qualquer tempo, em qualquer lugar onde haja alguém com fome. Uma outra mensagem presente no Evangelho de hoje, a forma como o texto de São João descreve a multiplicação dos pães e dos peixes. João 6,11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu àqueles que estavam precisando. Sempre recordou a multiplicação desse outro pão, que é o corpo de Cristo. Por este motivo, as representações mais antigas da Eucaristia nos mostram um cesto com 5 pães e ao lado 2 peixes, como na famosa pintura das catacumbas de Priscila em Roma. A multiplicação dos pães é figura da Eucaristia. O profeta Eliseu, vai ser a primeira leitura da missa desse 17º domingo tempo comum, segundo livro dos Reis, o profeta Eliseu com 20 pães alimentou 100 pessoas. Jesus, com 5 pães, alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens. Com a Eucaristia, seu próprio corpo e sangue alimenta todos, sangue derramado por vós e por todos. Alimenta todos em todos os tempos e lugares. O pão eucarístico faz mais do que matar a fome física, garante a vida eterna. Ainda, a Eucaristia realiza o milagre da multiplicação de outro pão, que é a palavra de Deus. Quando o sacerdote parte e distribui o pão da palavra na celebração eucarística, muitos se alimentam e ficam saciados. Porém, ainda resta uma tarefa, que cabe a todos que participam da missa: recolher os pedaços que sobraram, ou seja, fazer a palavra chegar também a quem não participou do banquete eucarístico. Converter-se em repetidores e testemunhas da mensagem do Evangelho. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus a todos. Desejo a todos um bom final de semana e a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.